Bom dia a todas, bom dia a todos. Quem só vê os anúncios e as chamadas não imagina o quanto a gente pode ficar tenso aqui atrás das câmeras, né? Hoje vocês começaram o painel com a Andréa Cruz e ela disse uma coisa que eu adorei e eu espero que os técnicos se lembrem, e a autoria não é minha, tá? Todos peidam, né? Ela lembrou que isso era possível e todo mundo peida. Então, eu fiquei muito tensa, né? Pô, só mulherão aqui do meu lado, mas, né? Todo mundo peida. Então, vamos enfrentar esse grande desafio, que é estarmos aqui conversando com 3 mulheres sensacionais, tá? E por que eu diria que elas são sensacionais? Porque elas têm um percurso, elas têm alguns denominadores em comum, né? Não é a idade, nós temos aqui uma jovenzinha, menos forte, né? Ela não tem nem 40 anos, né? Eu gosto muito de dizer isso, 2 50 plus, e aí chamaram a idosa para moderar aqui, moderar esse nosso painel. E o denominador comum dessas 3 mulheres é que elas mudaram, elas se transformaram e transformaram, né? A gente tem aqui à minha direita, não é por ordem alfabética, é por posição, tá? A Patrícia Maeda, ela não tem 40 anos, engenheira, né? E está na área de saúde. Eu vou te deixar você se apresentar e depois eu faço a introdução de cada uma de vocês. Muito bom. Bom dia, né, para todas e todos. Eu sou Patrícia Maeda, como a Cris já trouxe, né, tenho 39 anos, sou engenheira de formação. Comecei minha carreira bem próxima da engenharia, mas vi que a cadeia de produção, trabalhar muito próximo da fábrica, não era o dia a dia que eu queria. Fui migrando para outros segmentos e acabei na área de saúde. Me apaixonei pela área de saúde. Eu estou no Grupo Fleury há quase 14 anos. Eu sou apaixonada pelo impacto que o setor traz na vida das pessoas. E para estar tanto tempo dentro de uma mesma empresa, né, eu também fiz migrações de áreas diversas dentro da empresa. Então, trabalhei desde a área de estratégia, assumi a área de inovação, pesquisa e desenvolvimento, e passei por N outras áreas até chegar aqui na cadeira de negócios e comercial do grupo. Hoje sou eu a responsável por praticamente boa parte da operação da empresa no Brasil todo. Obrigadíssima, Paty. Bom, Ana Karina é doutora em Química, né? Quer dizer, o negócio, tudo bem que banco precisa de muitas químicas, mas começou numa área muito, muito diferente. E você me permite eu dizer que você fez tudo errado? Que você fez tudo ao contrário? Ela saiu da consultoria para ser presidente de um conselho e agora é CEO do conselho. Então, geralmente, as pessoas passam por CEO e depois chegam à presidência, chegam ao conselho e depois, eventualmente, à presidência. Ela já começou por aí. Conta um pouquinho. Esqueci de dizer, você é CEO de um banco que está se transformando muito, né? A segunda grande transformação, que é o BMG. Conta para a gente um pouco. Então, bom dia, né? Obrigada pelo convite. Eu sou, como a gente acabou de falar, né, Ana Karina, CEO do Banco BMG, responsável por uma transformação importante dentro do banco. Eu não sei se foi tudo errado, mas talvez diferente. Eu acho que a beleza da vida é você não ter caminhos óbvios, né? Você tem que você seguir o caminho que fez sentido para você, as oportunidades que foram dadas naquele momento, agarrar com afinco as oportunidades, e, com isso, o desenho da sua carreira, né, a sua história vai se delineando nesse sentido. Então, eu fiz Química, formação, fiquei na carreira acadêmica um tempo, né, como estudante na carreira acadêmica. Depois eu fui para a McKinsey Company, que é uma multinacional de consultoria estratégica, e lá eu acabei migrando para a prática de finanças, até pelo background muito analítico,
né? Então, ali, aquelas modelagens complexas que tinha que fazer, não lembro mais, mas assim, eu fazia umas modelagens bem complexas no início da minha carreira. E fiquei por 19 anos na McKinsey, fui 9 anos sócia. E ali trabalhei com... O BMG foi meu cliente, e eu fui convidada para assumir como presidente do conselho e implementar o projeto que o BMG tinha feito com a McKinsey. E foi uma química boa, assim, tenho uma afinidade muito grande com o banco, a cultura do banco. E, depois de um tempo como presidente do conselho, já com esse mandato forte dessa transformação do banco, essa modernização de um banco de nicho para um banco completo, para um banco físico, para um banco digital, né, digitalizar todo o banco, esse convite me veio no final de 2019 e eu gostei muito. Assim, achei que era uma oportunidade muito interessante estar à frente de uma transformação dessa magnitude de um banco com uma história tão bonita, né? Vai fazer 92 anos agora. Então, é um banco que se reinventa o tempo todo. Está fazendo plástica cotidianamente, né? Com certeza, e cada vez melhor, cada vez mais moderno. Que bom, que bom. E, fechando aqui esse painel de feras, uma querida, porque eu conheço há mais tempo, tá? Só por isso, galera. A Magali, que começou em letras, acabou sendo uma grande CFO, né? Foi CFO em vários setores. Acho que você passou por todo. Eu acho ótimo, né? Quando eu vou indicar a Magali para algum conselho de administração, eu me sinto muito à vontade, porque ela domina todos os assuntos, né? Eu não gosto muito de conselheira bombril, não, mas as indústrias, você passou aí por muitas indústrias, mas o teu grande forte é como financeira. Conta para a gente um pouquinho aí desse percurso. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada, Fin4She, pelo convite. É um luxo estar aqui nesse painel, primeiro sendo mediado pela Cris Achê, além de amiga, é uma mulher que fez uma transformação muito importante no nosso ambiente, principalmente de governança hoje. Patrícia tem uma trajetória incrível, fiquei muito feliz de ter a oportunidade de te conhecer. Ana Karina, sim, deve ser 2 ou 3 mulheres de presidentes de empresas listadas em bolsa no Brasil. Então, é muito importante a gente dizer aqui que existe um caminho enorme para a gente, uma oportunidade muito grande para nós, mulheres ainda, porque é inacreditável no Brasil, num mercado do tamanho que a gente tem, só ter 2 ou 3 mulheres em empresas listadas. Então, é um prazer e eu estou muito feliz com esse convite de estar aqui hoje. Eu sou filha do improvável, né? Sim, comecei em letras, obviamente depois aprendi muito na prática, finanças. Sou uma financeira nata, uma CFO realmente que gosta muito, principalmente de atuar em processos de transformação nas companhias, seja de growth, seja de reestruturação. Então, é isso que me move, são as mudanças, são os processos que me tiram da zona de conforto, e é por isso que, depois de muito tempo na carreira, a partir de 2015, eu concilio a carreira de conselheira, comecei a estudar governança corporativa com muita profundidade. Hoje, além de CFO, também sou conselheira, e é um privilégio estar aqui hoje, tendo essa oportunidade. Obrigada. É uma delícia, né? Eu já recebi aqui um puxão de orelha que eu não me apresentei, né? Então, eu dirijo um programa de formação para conselheiras na São Paulo, Escola de Negócios. Eu sou cofundadora do WOB, Women on Board, que é uma certificadora de empresas. Em vez de ficar reclamando que não tem mulheres em conselho, a gente resolveu botar o holofote nas empresas que têm no mínimo 2 conselheiras, e foi nesse momento, né, Ana Karina, que nós nos conhecemos, em 2019, um evento patrocinado pela ONU Mulheres, que a gente lançou o WOB, e eu tenho assim muito orgulho, porque temos duas palestrantes aqui conosco cujas empresas receberam o WOB. E faço uma opção de outras coisinhas. Eu acho que, como a Magali lembrou, eu fiz uma transformação gigantesca, né? 5 anos atrás eu saí do mundo corporativo e agora eu me divirto. Eu já me divertia muito antes, mas agora estou me divertindo aí, ajudando muita gente, mentorando, e uma eterna aprendiz mesmo, aquela história do long life learner, eu acho que é a coisa mais importante. E para a galerinha que está nos assistindo,
né, que eu acho que é muito importante, né, porque a gente está se divertindo aqui, batendo papo, mas o foco são vocês, né, o que a gente vai trazer para vocês. E no nosso esquenta, a gente estava pensando o que poderia ser útil para vocês, né, como informação dessas mulheres sensacionais. E a primeira coisa que nos veio em mente foi muito assim, pô, você sonhava ser CEO? Era teu objetivo de vida? Não, não. Assim, eu gosto muito da situação atual, da minha posição, mas eu nunca pensei nisso. Como eu disse, eu fiz a transição da carreira acadêmica para a consultoria e eu tinha um papel importante de aconselhar CEOs, né? Era um papel importante ali, apoiar CEOs em grandes transformações pela consultoria. Depois desse tempo de ir aconselhando, eu comecei a gostar muito do papel, né? Porque uma coisa é você aconselhar, outra coisa é você ter ali a responsabilidade de fazer. Mas, mesmo assim, eu não liguei muito Lé com Cré, não. Eu gostava muito do papel, mas acabou sendo um caminho... Você falou errado, né? Mas, na verdade, foi tão natural o jeito que aconteceu, né? Foi tão natural a transição da McKinsey para presidente do conselho, de presidente do conselho para CEO, que, olhando assim para trás, talvez eu sonhasse e nem sabia. Que bom, né? Então, prestem atenção aí nos sonhos ocultos de que vocês possam ter. Paty, você sonhava chegar onde chegou? Eu estava escutando aqui a Ana Karina e eu acho que eu também passei por alguns momentos que, logo que eu terminei a faculdade, eu achava que eu queria ser engenheira de fábrica. Então, eu fui por esse caminho, tentei, e aí vi que não queria, entrei numa consultoria também, adorei o tipo de trabalho, mas senti essa falta também de ser responsável pela entrega, pelo projeto. Então, aí migrei para o mundo corporativo. E, mesmo dentro do mundo corporativo, as coisas foram acontecendo não exatamente dentro do planejado, né? Eu entrei no mundo corporativo achando que eu queria trabalhar na área de estratégia. E fiquei nesse segmento por um bom tempo, mas, ao longo do caminho, também decidi que não, queria ser responsável pelo negócio. Você decidiu? Eu decidi. Desculpa eu pegar esse gancho, porque é um gancho bem importante aí de protagonismo, viu, galera? Tem que ser protagonista mesmo, né? Eu sou da geração que a gente não pedia aumento de salário, né? Ele caía do céu, né? O meu primeiro aumento eu pedi, eu já tinha mais de 50 anos. Eu tenho vergonha, não façam isso, sejam protagonistas das vidas. Você foi protagonista. Assim, eu também tive esses problemas de pedir aumento de salário. É difícil, a gente tem uma insegurança natural, mas a gente tem que, o tempo todo, se esforçar para isso, né? Sair dessa zona de conforto. Mas, sim, eu decidi, falei, não quero mais essa área, quero migrar. E, durante esse período de decisão, eu também recebi vários nãos, né? Recebi negativas de gestores que falaram, acho que você não está pensando muito bem no que você quer da carreira e tudo. Ainda assim, persisti. Eu devo ter recebido uns 4 nãos de gestores diferentes. E, mesmo assim, acabei persistindo. E, quando assumi uma cadeira dentro da área de negócio, que era o que eu queria, aí, sim, eu acho que foi onde a minha carreira começou, de fato, a deslanchar. Porque, aí, quando você está motivado e gosta dos desafios que tem, eu acho que a superação de entregas, comprometimento, ela vem naturalmente. Bom, você falar de superação de entrega me remete aí, Magali, conta um pouquinho. Se você sonhava em chegar onde você chegou, né? Na verdade, a gente não teve referências, né? A gente vem de uma geração que não tinha mulheres que você pudesse olhar e falar, pô, é possível chegar lá e é lá que eu quero chegar, né? E não tinha Fin for She que ficava ajudando vocês a se aproximarem dessas referências, né? Não tinha nada disso. Hoje existe uma vantagem enorme para quem está
começando no mercado, não só o número de referências que a gente tem hoje muito positivas, de mulheres que chegaram às primeiras cadeiras e que têm uma trajetória de sucesso, mas tem uma série de entidades que podem apoiar as mulheres hoje, né? Então, a gente não tinha nada disso. Até certo ponto foi tudo muito intuitivo, eu venho de uma origem muito simples, muito humilde, então era uma vontade de ter independência, principalmente financeira, e buscar referências. Então, até certo ponto, foi muito por tentativa e erro, até a gente começar a se encontrar e perceber que o potencial que a gente tem, né? Então, talvez esse seja o caminho mais difícil. É interessante, porque a Patrícia comentou dos nãos, né? É um outro tema que eu acho que é muito importante a gente entender um pouco o mecanismo do não. E aí eu vou perguntar para as três, responde quem quiser primeiro. Quer dizer, como é que vocês lidam com não? E vocês em casa, atrás aí em casa, nos escritórios ou nos meios de transporte aí ouvindo a gente falando, como é que vocês lidam com não, que é muito importante, e qual foi o não que mais impulsionou aí na carreira de vocês? Vamos lá. Como é que lida com não, né? Todo mundo teve vários nãos, né? Talvez não tenha assim aquele que mais impulsionou, mas vou contar um aqui. Mas antes de falar um pouco como lidar, eu acho que a gente tem que entender o porquê. É interessante a gente entender. E o que você vai fazer diferente ali? E no que você vai fazer diferente significa dar não para a pessoa também, né? Então, isso é importante. Uma vez eu estava tendo uma discussão, esse não é o caso que eu vou contar, mas eu acho que eu estava em discussão, e a pessoa, não, porque desse jeito não pode, não sei o quê. Eu falei, você já parou para pensar que eu também posso não querer ficar? Da forma que você está me propondo? Então, que bom, né? Eu acho que a gente também pode dar o não, assim, não por um caminho. E aí se aquele caminho que lhe foi proposto não é o que você acredita, você tem que ter a coragem de talvez mudar o caminho. Então isso é importante. Eu acho que isso é importante. Eu vou lembrar uma história. Acho que eu tinha 22 anos, eu era recém-formada. Em Brasília, formei em Química. Então, não é que em Brasília tem tantos empregos para químico, né? Assim, não é assim, fora... O parque industrial é muito forte. Exatamente. E aí e também na minha época, né, a gente procurava no jornal, não tinha também... Ana Karina, pelo amor de Deus, me ensinaram que não dá para usar na minha época. Não, mas era o que olha que eu sou muito mais velha que você, cara. Na minha época não rola. Tá? A gente é cringe, a gente... Calma. Não, eu falei, porque cringe... Lá em casa eu falei que cringe é aquele que trabalha para pagar a conta por não cringe, né? Mas eu brinquei com as minhas filhas, mas foi brincadeira só. Mas voltando, assim, não tinha oportunidades em sites e tudo, igual a gente tem hoje. Você procurava no jornal e eu vi uma oportunidade ali, era de tratamento, negócio químico, tratamento de piscina, uma coisa assim. E marquei a entrevista, fui fazer a entrevista, fiz a entrevista. Eu já tinha passado no mestrado, mas eu queria também trabalhar. E aí a pessoa que me atendeu falou, olha, gostei, mas eu estou atrás de uma pessoa mais velha, preferencialmente homem, mas se você quiser jantar... Eu falei, quê? Jura por Deus? Assim, não, né? Então, assim, obrigada, valeu, assim... Dá licença, mas assim... Os técnicos todos aqui estão sorrindo, tá? Só para vocês saberem que o impacto foi bom. Não, mas é um absurdo, né? Então, assim, se a gente for perguntar, provavelmente todo mundo aqui passou por alguma situação parecida. Pelo menos uma parecida. Então, assim, na hora, você fala, claro que não, e vai embora e fala, né, aqui nesse lugar nunca mais boto o meu pé. Né? Que bom, né? É. E que bom que você pôde fazer isso, né? O pior é quantas pessoas que não puderam dizer não, né? Que precisavam e não puderam dizer esse não, que era óbvio, né? É uma loucura, uma loucura. Paty? Estou aqui pensando, né, acho que todas nós e acho que quem está aí nos assistindo, é importante saber que a gente vai passar por N provações, né? As coisas não vão sair do jeito que a gente planejou e a gente tem que se adaptar a isso. Acho que talvez no terceiro não de mudança de área que eu queria fazer,
Acho que foi a primeira vez que o gestor me trouxe exatamente por que ele acreditava que não faria sentido essa migração. Você trabalha numa área que olha para projetos de longo prazo e você quer fazer uma migração direta para uma área que, assim, o resultado tem que olhar todo dia. A dinâmica é muito diferente, você não conseguiu mostrar competências relacionadas a isso. Como que a gente vai apostar numa migração tão forte? Aquilo me impactou, porque fez sentido. Antes, os nãos, eles, para mim, não faziam sentido. Eu falava, por que as pessoas não acreditam em mim? Mas a hora que ele me explicou, e era um terceiro gestor, né, ele me trouxe e aquilo me impactou. Eu falei, não, tem razão. E aí ele me fez refletir de que talvez a migração que eu queria fazer, ela não podia ser imediata, do lugar que eu estava para onde eu queria ir. Eu tinha que traçar um caminho para chegar lá e começar a criar essas competências que iam me ajudar a chegar naquela posição. Então, eu acho que aquele momento foi um não, mas um não com conteúdo. E muito construtivo que para você, me ajudou a criar uma visão do que eu precisava fazer, porque era isso que eu acho que me faltava. As pessoas me falavam não, e eu não conseguia entender por que não, e o que eu precisava fazer para ter um sim, né? Então, acho que esse foi o que mais me marcou. Assim. Hashtag fica a dica, né? O não que me fez pensar o que eu poderia fazer para que ele se transformasse num sim. Olha a potência da tua fala, né? Eu acho que bom, muito bom. Os meus próximos nãos eu pensarei. É porque a gente começa. O primeiro não vem de pai e mãe, né? E o primeiro não é um não sem muita justificativa, né? É porque eu sei, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, etc, etc. Então, e aí a gente começa a contestar os outros nãos, né? Mas gostei. O que fazer para ainda dar tempo? Magali, teus nãos. O pior não é aquele que não é dito. Só que a gente ainda está aprendendo a dizer que quer as coisas. A mulher ainda tem uma certa dificuldade de deixar claro aonde ela quer chegar, que posição ela quer. Então, muitas vezes você acha que vai ser percebida, que vai ter aquele cargo, a próxima mudança é a sua vez, só que muitas vezes a gente não deixa isso claro, que a gente quer aquela cadeira. Então, muitas vezes eu recebi esse não, que foi indireto, que não foi explícito, porque eu também não deixei claro o que eu queria. Né? Essa possibilidade existe. Agora, depois de certo tempo de experiência, a gente aprende a reconstruir o caminho para ter outra resposta. Então, eu dou a volta, eu repenso a estratégia, eu vou me aconselhar com pessoas que me mentoram, né? Não conseguiu sim, minha abordagem foi essa, o que eu posso fazer de diferente? Está na minha vez mesmo. Então, acho que a gente pode também usar algumas estratégias que a gente não costuma pensar de forma estratégica, carreira. Então, depois de muito tempo, a gente aprende a fazer isso, né? Estratégia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Né? Eu brinquei com a Ana Karina, que não pode dizer no meu tempo, mas eu me formei uns 15 anos antes de você, não, 12 anos antes de você, e a gente não escolhia emprego mesmo, não. Era onde tinha o emprego, a gente agradecia, batia a palma e agradecia. Né? Hoje, vocês que estão nos ouvindo, vocês, em muitos casos, têm o privilégio de escolher aonde vocês querem trabalhar. Né? E os critérios são critérios diversos. Né? E aí, a gente está falando, né, de aspiração a C-level, né? o que motiva, né, essas mulheres tão inspiradoras aqui conversando conosco. Em quem vocês se inspiraram nas vidas de vocês? Primeiro, a gente começa se inspirando nos próprios homens, que estão nas cadeiras que a gente gostaria de ocupar. E eu tenho o privilégio de contar com muitos deles que, inclusive hoje, inclusive em carreira de conselho, me ajudaram muito. Tem muito homem que é entusiasta, sabe, da nossa agenda. Genuinamente. Genuinamente. Então, assim, não dá nem para eu começar a agradecer, porque são muitos.
E eu acho que a gente não pode cair nessa armadilha, sabe, de achar que a questão do gênero é um contra o outro. Não existe ninguém que cresça hoje numa companhia que consiga entregar um resultado com substância importante, de relevância, sem ter feito isso em grupo, né? Quem te inspirou? Eu também, assim, eu tive vários mentores que fizeram a diferença. Assim, se eu fosse agradecer, eu ia esquecer um deles, mas assim, eu concordo com isso. Não tem nós, eles, né? Assim, todo mundo no mesmo caminho para maior equidade de gênero, e faz muita diferença quando, já que você tem poucos exemplos femininos ainda, né? Cada vez mais a gente vai mudar esse filme, né? Essa fotografia, mas você tem que ter homens acreditando na importância de te desenvolver, de te ajudar. E outra coisa, você tem que bater na porta e ir atrás também. Acho que é uma dica que eu dou para todo mundo. Muitas vezes eu pedi para ser mentorada. Eu fui lá, bati na porta e pedi para ser mentorada. Você me ajuda? Me ajuda aqui. Agora, eu vou falar um pouco clichê de quem me inspirou, porque é uma inspiração da coragem. Foi uma inspiração de vida, que foi minha mãe, porque minha mãe ficou viúva muito cedo, com 3 filhos pequenos. Eu ia fazer 4 anos. E ela é uma linguista, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, escreveu vários livros, e ela tocou a vida, criou a gente sempre para o lado do estudo, e muito forte, né, com valores fortes, e tocou a vida dela profissional muito bem, né? Então, e ela falava muito isso, assim, não olha para trás, olha para frente. Coragem, você tem que ter coragem, você tem que olhar para frente. Então, isso me ajudou demais. Assim, pode ser clichê a gente falar da mãe, mas ela tem uma carreira, tem uma história de vida que nos inspirou tanto. E que eu bom, não não é podia clichê, deixar de falar não é dela. clichê, não, é maravilhoso. É maravilhoso. Bom você poder, né, encher de orgulho e Minha inspirando. sogra é referência. É. Você conhece, né? Minha sogra é inacreditável. É bacana. E Patrícia, que é quase de uma outra geração, você já teve a felicidade de ter mais mulheres em cima de você. Quer dizer, porque a gente Tive. olhava para cima, quer dizer, eu Não tinha, eu não tinha. esticava o pescoço para o lado e para cima, né, fiz 62 anos agora, cara, não tinha. Não tinha mesmo, eram pouquíssimas, né? Não, mas eu vou ser clichê também, porque eu acho que a primeira pessoa que, de fato, me inspirou foi minha mãe. Porque ela veio, assim, a família da minha mãe veio de uma situação bem da imigração japonesa, né, de uma limitação financeira bastante grande. E quando ela veio para São Paulo, ela chegou a trabalhar de faxineira na casa de outras pessoas e tudo. E ela hoje é empreendedora, tem uma empresa dela, é uma empresa pequena. Bacana. Mas ela, durante todo esse período, ela me mostrou, e ela sempre reforçou, nós somos em 3 filhas, né? Eu sou a mais velha. Coitada, síndrome da mais velha. Exatamente isso, de uma família oriental. E ela me mostrou com todo, né, durante a vida, de que não existe limite para o que você pode alcançar. Se você se batalhar, se dedicar, se comprometer, você vai chegar onde você quer. Então, isso, assim, a minha mãe me trouxe essa provocação o tempo todo. E ela sempre trouxe uma questão que eu acho que hoje em dia já ela é menor, né, socialmente, mas acho que na fase dela isso pesava muito, era o fato de que nós, mulheres, temos que ser financeiramente independentes. Uhul. Isso, ela sempre, desde pequena, eu não esqueço que era uma coisa que ela me falava sempre. Então, isso foi uma coisa que me motivou e que ficou na minha cabeça o tempo todo. Então, eu acho que eu cheguei aqui, né, e mais para frente, quem sabe, muito... Não, quem sabe não, eu tenho certeza absoluta. Eu fui fazer um capivara check dessa mulher que está aqui à minha direita. Gente, vocês não têm noção de como ela tem prestígio dentro do Fleury, cara. E assim... Obrigada. Prestígio, admiração, você inspira já. Com que 37 anos, você está inspirando muitas pessoas. Então, e não só mulheres, tá? Porque eu acho que é bacana isso também, né? A gente brinca muito, né? Agora o mundo não é do ou, é do e mesmo, né? Então, em cima disso, anotem,
nos caderninhos de vocês, nos iPhones ou nos Nokias da vida, nos telefones, em qualquer papel de padeiro que vocês tenham perto. Quem inspira, por que inspira e no que você pode fazer que seja útil, cada mensagem que alguma pessoa que te inspire pode aportar para a tua vida, tá? Desculpe, né? A gente, quando é professora, acaba sempre querendo dar algumas diquinhas. E falando em professora, papel da educação, formação, estudo na vida de cada uma de vocês, gente. Vocês chegariam onde chegaram se não tiver estudado um pouquinho? Cada dia mais, porque a agenda tanto das empresas quanto dos conselhos está mudando muito. Então, hoje a gente discute assuntos desde transição energética, a transformação digital, que, na verdade, não é mais transformação, né? É só uma aceleração tecnológica, uma mudança de papel em alguns setores, que está mais acelerado. Se você não conhece os ODS que a sua companhia pode contribuir, tem dificuldade hoje para você atuar? Conta para quem está assistindo, uma coisa que é muito importante. Aí, outra dica importante. Quando vocês não sabem uma coisa, não tenham medo de perguntar, senão vocês vão ter que fazer cara de paisagem para o resto da vida, né? Então, conta o que é o ODS? São os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizados pela ONU, e toda empresa que costuma cuidar das suas questões ligadas à sustentabilidade buscam se localizar em alguns deles e trabalham isso em termos de seus objetivos ligados ao ESG, né? Beleza. Agora, quanto o papel da formação na tua vida? Fundamental. Fiz 2 programas no primeiro semestre agora, um internacional e um local, que é de trabalho contínuo, ele não termina. No segundo semestre, eu tenho outro programa avançado em sustentabilidade também já programado. Então, se era importante, a partir de agora, para você se manter relevante no mercado, é fundamental. E não espera mais o cursinho de inglês da empresa, né? Não, a responsabilidade é sua. Não desmerecendo o cursinho de inglês da empresa, mas o protagonismo de onde você quer chegar. Ana Karina, você teve o exemplo em casa, né? É muito forte, né? Minha mãe sempre falou, eu gostei muito do ponto de ser independente financeiramente, minha mãe falava também, e é um ponto que ela falava. Uma vez eu perguntei para ela, eu era novinha, eu falei, mãe, mas que garante que eu vou ter trabalho, que eu vou conseguir, que vai funcionar, né? Na cabeça de criança, né? Vai funcionar. Ela falou, você tem que ter 2 coisas, você tem que ter um nome ético, um nome assim, correto, garantir, cuida assim, dos seus valores, e um bom currículo. Um bom currículo e um nome correto, não tem como não dar certo. Ela colocou isso muito forte. E a gente sempre, eu e meus irmãos, né, sempre em cima dessa crença que faz todo sentido. E um bom currículo não é só onde você trabalha, né? É o que você estudou, é o que você foi atrás, é o que você batalhou. Então, é a sua história de vida. Você ainda estuda também, né? Não para nunca. A gente não para nunca. Os currículos agora são muito dinâmicos, né? A gente tem aí a facilidade do LinkedIn, né, que tem que ser atualizado. O meu não está, então eu posso falar de boca cheia que tem que ser atualizado, porque toda vez a gente está fazendo um curso, a gente está fazendo uma viagem com objetivo de aprendizagem, né? As viagens, tudo bem que tem que ter praia, sol, etc., etc., mas também a gente tem tantos festivais de inovação rolando, né? Mas não precisa nem sair, né? O Rio teve na Carioca, a gente tem que puxar a sardinha para o lado da gente, né? Teve o Rio Innovation Week no começo do ano, que foi sensacional, e eles souberam, o começo foi meio atravancado, mas durante a própria semana eles foram saindo. O Rio vai ser o palco, em maio do ano que vem, do Web Summit. Vai ser o Web Summit na América Latina, vai ser no Rio de Janeiro, em maio, já estão vendendo entrada. Eu não sou sócia, então posso fazer publicidade. Soube ontem, por uma amiga gaúcha muito querida, que o Festival de Inovação de Porto Alegre vai ficar durante 4 ou 5 anos, então é mais um foco. Ou seja, não precisa ter grana e viajar para ir, e tem internet também, que a gente tem acesso aí a todas essas informações. Quer dizer, não deixem de buscar, a busca incessante pelo conhecimento, sim, porque é só isso que leva. Paty, traz para a gente a tua experiência com isso.
Bom, de uma família oriental, ainda sendo a mais velha, estudo é obrigatório. Então, sempre desde pequena, as notas de escola eram comparadas entre primos, a família toda sabia qual era a sua nota, então era uma coisa... Que peso, né? Que peso! Uma coisa pesada, assim. Então, sempre fui muito dedicada ao estudo, mas eu acho que hoje também, hoje em dia, como você comentou, a gente tem muitas formas diferentes de aprender, né? Não somente na formação, cursos tradicionais, mas a gente tem que estar aberto a aprender o tempo todo, né? Quando um projeto novo também é entregue para você, um desafio novo, isso é aprendizado também. A gente pode não saber 100% como trabalhar ou resolver aquilo, mas tudo isso é um novo conhecimento, é um aprendizado que você tem. E tem que estar atualizado o tempo todo. Hoje em dia, tem que ler jornal. Gente, assim, tem várias pessoas que eu conheço que não leem jornal. Gente, tem que ler o jornal, tem que saber o que está acontecendo no mundo, tem que estar sabendo o que está acontecendo no Brasil, porque tudo isso influencia o mundo dos negócios. É o modo on, né? Tem que Antigamente estar a gente fazia... estudava, aí acabava a faculdade, ia trabalhar, então era on, off, on, aí depois fazia uma pós, aí era on. Isso eu estou citando o Zé Cláudio Securato, que quando ele lançou a plataforma Elite, ele escreveu um livro brilhante sobre isso, né, sobre a necessidade da aprendizagem constante. Você falou de ser oriental, o quanto pesou as diversidades, né? Nós mulheres, em muitos momentos, e ainda somos, embora maioria em muitas coisas, mas muito minoria no C-level, as estatísticas são assustadoras, né? E a gente vê nas empresas, né? A gente começa 50-50, vai subindo, o ar vai ficando rarefeito para os nossos genes, né? Não sei por quê. Mas, além da diversidade de gênero, a diversidade da sua origem te atrapalhou ou te ajudou na tua vida? Olha, é difícil, assim, eu acho que talvez na época, no passado, eu nem sabia que eu era tão... fazia parte da diversidade, esse assunto não era tão discutido, né? Eu acho que, olhando para trás, talvez ela tenha mais me ajudado do que atrapalhado, mas tem momentos que atrapalham, né? Querendo ou não, toda vez que você caracteriza ou rotula demais uma raça, um gênero, alguma coisa, você acaba encaixotando, né? Criando características muito normativas, como se todas as pessoas daquela raça fossem daquele jeito. Isso tem fatores positivos, então, para mim, uma coisa que me ajudou foi uma pessoa disciplinada, tem facilidade com números, é analítica e tudo mais. Eu acho que essa parte me ajudou. Agora, tem outras características. Normalmente, a cultura asiática é muito reservada, é muito dura, as relações são mais distantes. Esses são pontos que aí também me atrapalharam ao longo aí da trajetória. Ana Karina, algum rótulo te ajudou, te atrapalhou na vida? Não, assim... Ser mulher atrapalhou? Eu acho que... Estou pensando, tá? Estou pensando na melhor forma de colocar assim. Existe um machismo estrutural no mundo, não tem jeito. Só para te ajudar, eu, por exemplo, em alguns momentos, eu trabalhei numa indústria muito masculina a vida inteira. Né? Eu trabalhei na aeroespacial, que faz foguete, míssil, helicóptero, avião. Então, como eu era a única mulher, às vezes eu sentava do lado do presidente, porque eu era mulher. Então, eu tive o privilégio de conversar com vários presidentes mundiais da empresa onde eu trabalhava, porque eu era mulher. Se eu fosse homem, certamente eu não estaria naquele lugar. Então, nem sempre atrapalha, tá? Eu não tenho, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente, nem só que atrapalha, nem que ajuda, né? Existe, sim, o machismo estrutural, e isso, eu vejo muitos homens querendo mudar isso, não é algo, mas é muito arraigado. Então, você tem várias pequenas situações na sua vida. Acho que você tem alguns exemplos, né, de várias pequenas situações em que não foi tão bom,
mas, de maneira geral, para mim, eu acho que nem ajudou, nem atrapalhou. E algum rótulo, sei lá, rótulo de CDF? Sempre tem, né? Tem aqueles rótulos de quando a mulher ela é muito assertiva, ela é descontrolada, né? Ou ela é histérica. Isso já vi muito. E tem algumas características físicas, às vezes, te atrapalham, né? Porque a mulher, quando ela é muito jovem e quando ela tem uma certa aparência, muitas vezes isso é muito complicado de você administrar em determinados ambientes. Então, isso eu tenho experiência de vivência também. Até que você aprende a se defender, né? E é bom, né, esse desafio, e não é... E que bom que dá para aprender e dá para evoluir. A gente tem muito jogo de cintura que a gente nem imagina que tem, de passar por determinadas situações onde você está se defendendo que não é nem de uma forma racional. É isso que vai acontecendo com o tempo, entendeu? Por isso que eu falei muito do estrutural, né? O estrutural não está só nos homens, está na gente também. Nós também temos o machismo estrutural. Então, a gente também... e está arraigado, né? Então, a gente, às vezes, faz um personagem, às vezes a gente se defende, coisa que não precisaria. Não precisaria, mas a gente acha naquele momento que precisa, né? Quando você vai elogiar uma mulher e antes de você dizer que ela é competente, você diz que ela é bonita. A gente faz isso. Mas isso eu fico uma fera. Toda vez que alguém coloca num post... linda, maravilhosa. Pô, ela tá lá, ela tá no painel, não é porque ela é linda, maravilhosa, ela por acaso também é linda, maravilhosa, mas ela tá lá porque ela virou CEO, porque ela é competente, porque protagonizou sua vida, mas eu rebato, tá? Você já deve ter visto em alguns grupos aí que a gente está em comum, toda vez que alguém bota linda, maravilhosa, competente, inteligente, brilhante, etc. Acessoriamente, teve a sorte de ter nascido bonita, porque o resto é competência, né? E isso me traz um tema que me é muito caro, caro no sentido de querido, e gera consequências financeiras também, que é a maldita síndrome de impostora. E agora eu estou vendo que também está começando a surgir, eu acho que a fragilidade dos homens estão começando a aparecer, porque pela primeira vez eu comecei a ver um pouquinho de síndrome de impostor também. Mas vamos falar da impostora? Quando você mudou 13 vezes, 11 vezes... Cara, essa mulher, ela mudou. Em 13 anos de empresa, ela mudou de 11 postos, sei lá como é que chama, 11 funções. Falei assim, putz, deve ser inconstante, né? Não sabe o que quer na vida. Eu recebi esse rótulo em algum momento também. E, realmente, eu não sabia exatamente o que eu queria em alguns momentos. E nem sempre foi uma mudança radical. Em vários momentos, eram mudanças que eu agregava mais áreas dentro do meu escopo, né? Em alguma dessas mudanças, você sentiu síndrome de impostora? Ah, sim, sim. E fiquei apavorada. Teve uma das mudanças que eu falei, eu acho que as pessoas não pensaram direito dentro desse movimento. E tentei até recusar a mudança. Mas... e aí, conversei melhor, entendi os desafios que eram esperados, mas também refleti de que aquilo não era o que eu queria de carreira. Então, eu também fiz, naquele momento, combinados do que eu me sentia que eu podia agregar, do que eu não tinha conhecimento e que eu ia precisar de tempo para me aprofundar, e de quais eram, assim, mais ou menos o caminho que eu achava que tinha que seguir dentro daquela estrutura. Combinado. Então, combinado não sai caro, né? É bom para combater a síndrome você combinar as coisas. Uma boa metodologia. Olha, essa eu nunca apliquei e nunca é tarde. Hashtag fica a dica aí. Porque não era eu que estava querendo ir para aquela estrutura. Queriam me pôr na estrutura. E eu falei, bom, eu não entendo nada do que é aquilo. Como que eu vou fazer isso? Então, também, assim, fui sincera, não me achava preparada para assumir esse desafio, mas falei, tá bom, se as pessoas acham que eu estou preparada, farei e vou me dar o meu melhor, mas quero fazer alguns combinados do que se espera, né? Eu acho que a gente também... ninguém nunca está preparado. Hoje, né, a gente vê assim, ninguém nunca está preparado para uma mudança, seja ela qual for.
Mas não tem nada de errado em ter uma conversa franca do que você consegue agregar e do que você ainda talvez precise se desenvolver. E eu acho que é ter coragem também de fazer. Não estou falando que é fácil, é difícil. Fiquei uns 3 dias me preparando para isso, para essa conversa. Mas ela é importante. Alguém quer pegar? Eu tenho uma outra técnica. Eu adoro, né, você fazer aí um contrato, né, de expectativas, alinhar as expectativas é fundamental. Mas eu costumo fazer um inventário de tudo que eu consegui até aquele momento da minha carreira. E, normalmente, isso me dá uma segurança de que o imponderável, o que é novo, o que é diferente, eu vou dar conta. Porque, afinal de contas, eu já encarei tal desafio, já entreguei determinado resultado que ninguém tinha expectativa que eu conseguiria fazer. Então, você fazer um inventário da tua carreira até aquele momento e chegar à conclusão que você é capaz de muita coisa que você não imaginava, também é uma ferramenta poderosa. Só adicionando, porque eu concordo bastante com os 2 pontos aqui, eu acho que é interessante a gente alinhar o mandato, mas é interessante também ter uma conversa muito franca de por que você acredita que eu sou a pessoa certa para essa posição. E trazer um pouco dos soft skills também. Então, assim, o que é que te faz, assim, o que te motivou a me chamar para essa posição? E aí você consegue entender melhor como você é percebido. Eu venho de eu cresci, fiz minha carreira numa consultoria que o feedback era muito intenso o tempo todo. Eu acho que o feedback te ajuda demais a combater essa síndrome do impostor. O feedback ajuda, o feedback é que é complicado, né? Mas o feedback te ajuda também a lidar com o feedback, porque nem sempre todo mundo é preparado para isso. E feedback, ele pode ser o que você faz bem, fazer mais ainda, mas talvez todo mundo tem oportunidade de melhoria. Então, alguém contar para aquela função, pela expectativa, pode ser que você não ache, a gente não ache. Então, até essa cultura de você perguntar bastante e entender, ela é boa. Porque você consegue entender melhor como você é percebido, né? A gente sabe, eu sei como eu sou, mas eu não sei como vocês me percebem. Né? Então, para poder alinhar um pouco a expectativa, é interessante também saber como você me percebe. É sensacional, e sem isso você não consegue evoluir, né? Mas isso é a diferença grande entre chefe e líder, né? O líder se preocupa com a percepção, né? O líder vai muito atrás de inspirar e motivar, e não é o top-down mais, né? Então, é engraçado, né? Porque a gente está numa era onde o líder pode ser frágil, né? Então, ele pode também receber esses feedbacks, né? Então, é uma maneira dele poder subir. Quer dizer, provavelmente, nas carreiras de vocês, que chegaram ao topo, né? Cada um num Everest diferente, vocês ouviram muito, né? E essa capacidade de escuta, ela é fundamental. Eu estou muito preocupada porque já levantaram a bandeirinha dos 10 minutos. E ainda tinha, assim, quando o papo é bom, né, passa muito rápido, né? Mas eu acho que a gente já está numa hora meio triste de cada uma deixar uma mensagem, né? Eu detesto, a dor do parto, para mim, é sempre muito dolorosa, né? Então, quem quiser começar para uma mensagem... Lembrando, né, que a gente está aqui para inspirar, para passar dica para essas jovens, e esses jovens também, porque tem alguns homens que se inscreveram, embora seja women, né, mas bacana vocês estarem aqui, são muito bem-vindos, né? Então, vamos agora na nossa série de dicas aí para a galera que tá nos ouvindo. Bom, vou começar, então. Eu acho que a gente precisa ter um foco muito bem trabalhado em termos do que você quer de carreira. Não pode ser errante ou não pode ser sem planejamento. As pessoas de sucesso são as que têm mais foco no que elas querem. Então, isso é fundamental. A questão da marca pessoal. Você precisa ser reconhecido naquilo que você é bom e tem que ser muito intuitivo. Então, a pessoa tem que lembrar de você e já saber o que você faz de melhor na hora de, eventualmente, te indicar para alguma posição. Então, marca pessoal é uma coisa que tem que ser trabalhada com bastante profundidade.
Networking não é um networking por acaso, não é um networking despretensioso, ele precisa ter um objetivo, ele precisa ser estruturado, mas ele não pode ser interesseiro. Então, acho que são algumas dicas aí que eu deixo. Obrigada, Magali. Brilhante, como sempre. Adicionalmente, né, porque eu gostei muito do que você colocou, eu acho que tem alguns pontos importantes, de você ser o dono da sua vida, né, da sua carreira, e não se acanhar de pedir ajuda. Eu acho que a gente sabe o caminho que a gente quer seguir. Talvez tenha outras pessoas, outros potenciais mentores que possam te ajudar, abrir portas, te aconselhar. Então, não tente ser o herói, né, a heroína. Eu vou conseguir sozinha. Eu acho que pedir ajuda é importante. Não demonstra vulnerabilidade, demonstra coragem. Você pedir ajuda, você tem que ter muita coragem. E o outro ponto que eu falo reforçando o que eu falei agora, que é do feedback. Eu acho que é importante você pedir feedback e dar feedback, porque isso te ajuda a ter uma melhor percepção de como os seus pares, o seu networking te percebem, né? Então, é importante. Muito obrigada, Ana Karina. Brilhante. Não, eu adorei também os pontos. Eu vou tentar, talvez, só agregar mais um item para não ser repetitiva. Eu acho que a gente tem que ter clareza de que muitas vezes durante a nossa carreira, do início, ela não vai ser uma linha reta. Em diversos momentos, a coisa não vai acontecer da forma que você acha que deveria acontecer, ou a oportunidade ela não vai aparecer como você acha que ela deveria aparecer. Agora, muitas oportunidades aparecem. Depende de como você encara. E, às vezes, aparece uma coisa, como aconteceu comigo, de que eu nem queria ir para uma determinada área, mas as outras pessoas acreditavam em mim. E quando você aceita um desafio desse, entrega um bom trabalho, mesmo não sabendo que não era exatamente aquilo que você queria, mas você se compromete, entrega um bom trabalho, isso contribui para o que a Magali trouxe da sua marca pessoal, né? As pessoas vão enxergar que você é capaz, né, de assumir um desafio diferente, entregar, e isso contribui para o seu desenvolvimento e a maneira como as pessoas te percebem. Então, acho que o principal ponto é esse. As coisas não vão sair exatamente como você quer, mas oportunidades aparecem. Você tem que saber abocanhá-las, né? Pegar o trem quando ele passa, Exatamente. né? Em homenagem ao BMG. Né? Vamos pegar o trem. Muito obrigada, Patrícia. Bom, agora vocês estão entendendo por que eu fiquei tão preocupada de moderar esse painel com essas feras todas, né? Então, os takeaways aí, o que a gente tem que levar para casa, basicamente, foco, marca pessoal, networking, não interesseiro, efeito estruturado, pedir ajuda, pedir feedback, não linearidade, não deixar o trem passar. E eu queria acrescentar uma que me inspirou muito. Eu adoro viajar, né? Mas viajar, assim, você me chama para ir na esquina, eu estou feliz. Não precisa ser viagens muito, muito maravilhosas, mas também, quando são maravilhosas, a gente aproveita. E eu me inspirei muito quando eu tive nas Ilhas Galápagos. Eu entendi que o maior trunfo que a gente possa ter, além da coragem que a Ana Karina trouxe de uma forma muito significativa, é a nossa capacidade de se adaptar, né? Quando você visualmente vê que o mesmo passarinho na ilha que tem pedra, ele vai ter bico comprido para poder pegar comida. Na ilha do lado, ele que é totalmente alagada, ele vai ter a perninha comprida para poder andar. Então, essa capacidade que cada um de nós temos de nos adaptar fará com que nós sejamos os melhores. Não são os mais fortes, os maiores, os mais inteligentes que vão se dar bem na vida, não. É quem conseguir se adaptar. E a gente tem trocentas carreiras aí pela frente, e a gente tem que se adaptar a cada situação que se apresente. Foi um privilégio estar aqui com vocês três, maravilhosas, Paty, Ana, Magali.
Bacana ver todos os patrocinadores, tem vários apoiadores aí, WCD, Conselheira 101, IBEF, WOB, eu estou citando todos que eu tenho algum interesse pessoal, lógico, né, que eu participo ativamente, mas tem os grandes patrocinadores, que aí a gente deixa para a galera agradecer, mas principalmente de vocês terem ficado com a gente essa hora inteira. Eu acho que todas concordam que foi um prazer, né? Uma Então, delícia de conversa. que bom. Obrigada. Espero que vocês tenham tido prazer também em nos ouvir e continuem aí, que a jornada é longa, e contem com cada uma de nós, tá? Via LinkedIn, via Instagram, contem conosco para dar alguma mãozinha que vocês precisem. Obrigada. Obrigada mesmo. Viu? Obrigada. Obrigada, obrigada.